Medo. Madre Teresa rompe o silêncio antes de sua morte e revela um segredo aterrorizante. Já deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Ao longo da história, muitos dos grandes santos enfrentaram profundas dúvidas sobre sua fé. Você já experimentou essa escuridão interior? O que fascina a imaginação popular é como uma pessoa tão pequena, em estatura, poderia ter um impacto tão imenso no mundo. Quando pensamos em compaixão e altruísmo, o nome de Madre Teresa surge instantaneamente em nossa mente. Primeiro ponto: Madre Teresa foi incansável em sua missão de literalmente salvar vidas. Ela fundou uma organização chamada Missionárias da Caridade, mas será que ela era realmente tão perfeita quanto muitos acreditavam? A Igreja Católica a lembrará como Santa Teresa de Calcutá, uma figura cuja vida inteira foi dedicada ao cuidado dos doentes e pobres. Mesmo sendo uma figura espiritual profundamente controversa até o dia de sua morte em 5 de setembro de 1997, sua espiritualidade estava intimamente ligada à imagem de Jesus na cruz, vivendo em dor e sofrimento. Apesar de não guardar segredos, muitas revelações sobre ela só foram descobertas após sua morte, chocando o mundo. Ninguém sabia sobre seu senso de isolamento, um sentimento que ela enfrentou por mais de 6 décadas. Em uma carta, documenta-se a solidão que a atormentava. Em 11 de dezembro de 1979, o mundo testemunhou uma cena singular em Oslo. Madre Teresa, em seu sari azul bordado, recebia o Prêmio Nobel da Paz. Naquele momento, o mundo expressava gratidão por sua dedicação inabalável aos necessitados. Em seu discurso de aceitação, ela falou sobre sua missão de vida e a necessidade de amar o próximo como a si mesmo. Evocando o sacrifício de Cristo na cruz naquela época, ela pregava compaixão e destacava problemas sociais, como o aborto e o vício em drogas, especialmente durante a celebração do Natal, como um farol de esperança e alegria. Mas, se pensavam que sabiam tudo sobre Madre Teresa, estavam enganados. Ninguém imaginava que, por trás de sua serenidade, havia uma angústia espiritual profunda. Segundo ponto: em uma carta privada ao reverendo Michael van der P.E., recentemente revelada, Madre Teresa confessou seu tormento interior. Mas por que ela se sentia assim? Na carta, Madre Teresa revelou uma grande contradição em sua percepção de Cristo, alternando entre expressões de fé inabalável e uma desolação espiritual profunda. Ela disse que Cristo tinha um amor especial pelos outros, mas a deixava em silêncio para enfrentar um vazio que não desaparecia. Ficou claro que Madre Teresa estava vivendo uma profunda confusão existencial. Apenas 11 semanas após enviar essa carta, ela estava no palco, usando uma máscara de felicidade enquanto proferia seu discurso de aceitação. Esse contraste entre sua aparência pública e sua angústia privada era uma prova clara de sua contradição interna. Madre Teresa foi uma das figuras mais reverenciadas do século XX, e após a revelação dessa carta íntima, o mundo começou a questionar sua percepção sobre ela. Por todo esse tempo, embora parecesse externamente serena em suas orações silenciosas, suas cartas revelavam uma realidade oculta de desolação espiritual. Mas não foi apenas uma carta. Logo, toda a verdade veio à tona diante do mundo. Após sua morte em setembro de 1997, o mundo ficou chocado com a notícia de sua partida. Depois de respirar seu último suspiro dentro dos limites da sede de suas missionárias da caridade em Calcutá, a notícia de sua morte ressoou em todas as nações, gerando homenagens de dignitários como o Papa João Paulo II e o presidente Clinton, que a saudaram como um farol de amor e compaixão. Terceiro ponto: no 4º aniversário da morte de Madre Teresa, uma revelação surpreendente veio à tona quando o arcebispo Henri de Souza revelou que, poucos meses antes de sua morte, ela havia passado por um exorcismo. Isso ocorreu porque se suspeitava que ela estivesse sob algum tipo de opressão demoníaca. O incidente aconteceu em novembro de 1996, durante sua estadia no Hospital Birla, em Calcutá, onde passou 2 noites sem dormir, levando o arcebispo de Souza a intervir. Madre Teresa foi plenamente consciente do exorcismo que estava prestes a ocorrer. Após dar seu consentimento, o arcebispo procurou ajuda e convocou o padre Rosário Stasio, que realizou uma oração de exorcismo de 30 minutos sobre a perturbada freira. De forma surpreendente, os efeitos foram imediatos.
Madre Teresa experimentou uma tranquilidade renovada e descanso após o ritual. Curiosamente, em 2003, uma compilação intitulada Madre Teresa, Vem, Seja Minha Luz foi publicada, essencialmente uma coleção de sua correspondência íntima, abrangendo um período de 6 décadas, que expôs uma verdade oculta. Por quase 50 anos, Madre Teresa lutou contra uma desolação espiritual profunda e um vazio que persistia, apesar de seus incansáveis atos de caridade. A aceitação de seu tormento espiritual, como uma pequena reflexão da agonia de Cristo na Terra, moldou sua identidade e guiou seu firme compromisso em servir os marginalizados. Apesar dos momentos de tormento persistente, ela encontrou consolo na ideia de que sua luta espiritual refletia o próprio sofrimento de Cristo na cruz. No entanto, a questão mais intrigante é porque sua comunhão com Jesus, outrora tão vívida e sustentadora, desapareceu abruptamente assim que a missão das missionárias da caridade se tornou realidade? Embora interpretações seculares e religiosas inicialmente sigam caminhos paralelos, ambas reconhecem a centralidade da identificação da espiritualidade católica com o sofrimento duradouro de Cristo na cruz, considerado essencial para a redenção. Em última análise, a história de Madre Teresa nos convida a refletir sobre as profundezas da fé, os desafios espirituais e a complexidade da jornada espiritual de uma das figuras mais icônicas do século XX.